Então são todos muito bem-vindos na noite de hoje, dos dois lados. Eu comentava com os irmãos, com as irmãs que chegaram um pouco antes e foram sentando desse lado, que o ar-condicionado vai bem aí. Então, se durante a reunião, de repente, vocês sentirem frio, aí basta que vocês sinalizem, tá? Eu estou observando, aí a gente passa pro lado de cá, tá bom? Sem problema. No meio espírita, a gente não é fofoqueiro, vocês sabem, né? Fofoca não existe. Existe no meio espírita? Não. Nós somos observadores. Então, como bons observadores que somos, eu observo na noite de hoje que temos fisionomias diferentes. Então, são todos bem-vindos, quem está a primeira vez conosco na nossa casa, no nosso grupo. Tá? O GESEB é o Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece Eurípides Barçanufo, meu Deus, eu não vou para nosso lar porque eu não conheço Eurípides Barçanufo. Eu queria dizer que a gente pode não ir para nosso lar por outros motivos, mas não necessariamente esse desconhecimento. Por quê? No Rio de Janeiro, grande parte dos espíritas conhecem, se não a sua totalidade, o Dr. Bezerra de Menezes. Mas muitos irmãos não conhecem o Eurípides, que está aqui nessa imagem, tá? Que na época não existia selfie, né, gente? Então precisava mandar pintar o quadro. Então a imagem parece um pouquinho estranha, né? Será que é uma foto? Como é que é isso? Então Eurípides, ele viveu no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Sacramento, que é pequenininha, mas que é muito perto de Uberaba, por onde passou o Chico Xavier. Eu não sei o que a espiritualidade tem com Minas Gerais. Alguém de Minas? Alguém aqui do estado de Minas? Um pouco de inveja, porque lá só nascem os iluminados. Vocês viram, né? Algumas exceções, o Dr. Bezerra, né, do Ceará, o Caibar Schutel, aqui do Rio de Janeiro. Tem que ter um carioca no meio disso daí, né, gente? E então, para quem não conhece, aqui a gente tem uma imagem do Eurípides, e ao longo da caminhada é mais ou menos igual série, tá, gente? Nossa frequência, a nossa estadia no GESEB é igual série. Se faltar uma semana, perder um capítulo, vai ficar difícil. Então, ao longo das semanas, a gente vai conhecendo mais sobre as histórias, né, de cada um dos espíritos, primeiramente os que estão representados aqui através de imagem. Qual é o objetivo da imagem? Qual é o objetivo de nós termos a imagem de Jesus? A gente brinca muitas vezes dizendo assim, quando a gente chega um pouco agitado, não é a agitação da alegria do reencontro, tá? Mas às vezes a gente chega com muito pensamento conturbado, agitado. Primeira coisa que faz a imagem de Jesus com a gente, dá aquela situada. Quando a gente entra por aquela porta, é mais ou menos quando eu chegava do colégio super agitada, eu pequena, aí eu chegava falando alto, agitada, meu pai dizia assim, ei, vamos fazer um exercício? Volta, sai e entra de novo. Você já saiu da agitação da escola. Só que eu não sabia que a agitação da escola era boa. A agitação que a gente vive hoje é uma agitação muito mais complexa, porque ela não é uma agitação propriamente física, ela é uma agitação dos nossos pensamentos conturbados. Eu fico observando aqui cada um, e vocês podem me observar. Nós parecemos seres angelicais nesse momento. Seres serenos, tranquilos. Mas se eu pudesse ver o filme da nossa vinda até aqui, muitas vezes dentro do carro, acelerando, dando fechada, buzinando. Não, aqui não, né? Mas lá fora eu ouço falar que tem muita gente assim. Ou então com os nossos pensamentos doentios e repetitivos, dos conflitos que a gente vive. E eu brincava hoje à tarde, a gente não tem um conflito, né? A gente costuma ter combo. O combo não é só na alimentação, não é só pacote de internet, televisão e telefone. É o combo conflitos na nossa vida. Nunca é um só. Nós temos várias situações que quando a gente vai deitar, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, vocês já viram que elas resolvem aparecer? Às vezes elas passam o dia inteiro mais ou menos controladas. Quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, elas resolvem querer conversar com a gente e tirar o nosso sono. Ou seja, todos nós vivemos as nossas agitações. Então, quando a gente entra num ambiente espiritual, que é a câmara de qualquer templo religioso, no nosso caso, o grupo espírita, e a gente vê a imagem de Jesus, é um momento em que a nossa consciência diz pra gente, desacelera. Lembra que a maioria dos pensamentos que você teve no dia de hoje são pensamentos
materiais. É o problema no trabalho, é a questão familiar vista com a visão dos olhos humanos, a visão material, é o conflito de saúde, que a gente quer a cura para o nosso problema de saúde, mas a gente não procura perguntar por que do problema de saúde, ou melhor, para que o problema de saúde. E isso todos nós vivemos, não tem exceção aqui. Porque até onde me consta, não temos um ser angelical aqui entre nós, né? Mas se tiver, não se identifica. Porque vai ofuscar a gente, não vai? Então, os seres iluminados que nós temos aqui conosco hoje são esses representados pelas imagens. Então, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, são verdadeiros bandeirantes do Espiritismo porque eles iniciaram. Eurípides inicia a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina sem ter a coleção do André Luiz, olha só, sem ter Chico Xavier psicografando, sem ter Paulo e Estevão, tudo isso que a gente tem hoje. Caibar Schutel chegou a trocar correspondência com Chico Xavier, mas em seguida ele desencarna. Ou seja, ele trabalhou sem o subsídio de todos os mais de 400 livros da obra do Chico. O que eles possuíam? O Pentateuco Kardeciano. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns, não necessariamente nessa ordem. E com isso, eles abriram caminhos para que nós estivéssemos aqui na noite de hoje. Então é graças a esses grandes espíritos, dentre tantos outros, mas acima de tudo, graças a Jesus, que nós estamos aqui hoje. Então a nossa conversa hoje vai se basear na metodologia do professor Eurípides Barçanufo, que é a metodologia da evangelização de espíritos. Quando dentro da doutrina espírita a gente fala em evangelização, a primeira coisa que a gente pensa é na criança e no jovem. Porque ficou isso, está enraizado na gente. Falou em evangelização, é infanto-juvenil, quando na realidade é evangelização de espíritos. O maior objetivo de todo grupo espírita ou de qualquer grupo religioso é promover em nós o processo de moralização, de evolução espiritual. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos ser seres melhores. Todo dia eu acordo e penso assim, gente, eu quero ser um ser paciente. E aí eu agora brinco até, cuidado com as preces que nós fazemos, porque na minha prece eu peço assim, Pai, que eu consiga adquirir a virtude da paciência. Aí quando eu termino de fazer a prece eu já me arrependi. Por quê? Eu vou contar para vocês por que eu já me arrependi. Porque Deus, os amigos espirituais, Jesus, eles não chegam e dão pra gente, toma paciência. Assim seria tão fácil, né? Imagina o dia que ninguém conseguir tirar a nossa paz de espírito. Quando a gente não se irritar com absolutamente nada, nem com um telejornal, que você ligou à noite e você, quer saber, não vou mais assistir isso, já se irritou. Quando nós fazemos uma prece pedindo que Pai, que eu adquira a virtude da paciência, olha só, que eu adquira a virtude da paciência, aí Deus escutou, caramba, ela quer. O que Ele faz? Vamos fornecer para a nossa irmã, para a minha filha, para os meus filhos, todas as oportunidades para que ele ou para que ela desenvolvam a virtude da paciência. Gente, é cada teste de paciência que a gente vive, né não? Por que a gente vive esses testes de paciência? Culpa das nossas preces. Aí eu faço uma prece assim, Pai, que eu adquira a paciência. Mas não me leva muito a sério, não. Manda aos pouquinhos, manda parcelado. Né? Então, essa maturidade que a gente brinca, mas que é extremamente séria, a gente adquire através do conhecimento. O conhecimento é libertador. Ele é transformador da nossa vida. Ele tira a gente de verdadeiras prisões, de pensamentos doentios e repetitivos. E isso a gente só consegue aqui, nos fóruns de estudo. Bom, os nossos dias e horários de atendimento. Todo mundo mora na ilha? Alguém que mora fora da ilha? Então eu queria dizer para vocês que o compromisso é redobrado, porque na ilha tudo é perto. Vocês sabem que na ilha tudo é perto. Alguém vizinho do GECEB? Todo mundo vizinho. Ih, gente! Aí eu queria dizer o seguinte, aquela pressãozinha, né, Felipe? Básica. Qual é a pressão básica? Não é valendo um lugar em nosso lar, eu não posso prometer isso.
Primeiro porque eu não sei nem se garantir o meu lugar. Imagina. Jesus está vendo vocês vizinhos, em casa de bobeira, perdendo a oportunidade de estudo. Aí já imagina, você está lá deitado, Jesus, você está vendo que eu estou aqui. Aí sai correndo, bota qualquer roupa e vem. O que eu estou querendo dizer com isso? Por maior que seja o nosso cansaço, maiores que sejam os nossos problemas, perseveremos. Vamos perseverar. Por quê? Certa vez, várias vezes eu já ouvi de irmãos dizendo assim: quando a minha vida estiver tranquila, estiver organizada, aí eu vou me dedicar ao meu processo de espiritualização, eu vou passar a frequentar um grupo, eu vou passar a estudar, vou fazer uma pesquisa com vocês. Desde que a gente começou a entrar nesse mundo agitado da vida lá fora, quando foi que ela teve calma? Eu não queria desanimar não, gente, mas a tendência é que as atividades sejam sempre muitas. Então, se a gente tem a chance e nós estamos perto, que a gente não desperdice. Dias e horários, vocês viram que são várias as oportunidades. Ah, eu não pude ir na terça, não tem problema, na quarta nós estamos aqui. Ah, mas eu não pude ir na quarta, olha que legal, no sábado. Ah, mas sábado eu durmo até mais tarde, mas nós estamos às 4 horas da tarde. Ah, mas eu durmo na parte da tarde, não tem problema, 9 horas nós estamos aqui. Ou seja, o cerco é grande, a perseguição é enorme. E todo quarto domingo nós temos a caravana fraterna de auxílio aos moradores de rua. E eu queria dizer para vocês, a nossa última caravana foi sensacional. Tinha de tudo. Foi a primeira caravana que eu vou ser sincera com vocês, foi um teste de Jesus para mim. Por quê? Geralmente eu faço a caravana olhando para todos os alimentos com o maior respeito e o maior equilíbrio. Mas nessa caravana a gente tinha tanta coisa que foi a primeira caravana que eu fiz com fome. Era muita coisa, era muita doação. O cachorro quente foi desafiador. Foi desafiador. Tinha cachorro quente, tinha milho cozido, tínhamos iogurte, tínhamos suco. Eu falei, gente, tá difícil. Tá difícil da gente conseguir. E a alegria deles. Então, um testemunho para a gente não ficar muito presa nesse início, um testemunho foi de um irmão que vinha com um prato cheio de comida, uma bagunça, misturada. E aí, quando ele vê a gente, ele diz assim, caramba, vocês vieram, eu estava catando no lixo. É aqui na ilha. Eu não estou falando de África. Eu não estou falando de um país em miséria total e eu não estou falando de uma região do Brasil de miséria absoluta. Eu estou falando da Ilha do Governador, pertinho da gente. E aí, quando ele disse isso, cortou o coração. Então, todos os quartos domingos de cada mês, das 19 às 21, a gente faz esse trabalho, também todos convidados. Bom, e aí o nosso tema. Falei que ele está olhando, ele está aqui e ele está ali. O Cristo Consolador. Se nós estamos aqui na noite de hoje, é porque em algum momento, há mais de 2000 anos, Jesus esteve encarnado no nosso meio, assumiu um corpo físico, ele não precisava reencarnar, porque o seu processo evolutivo não se deu no planeta Terra. Quando o planeta Terra é formado, adivinha quem estava participando da formação do planeta Terra? O próprio Cristo. Então, se a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, e Jesus já era um ser angelical há 4,5 bilhões de anos, a única distância que nos separa do Cristo é o tempo de criação. Por isso que num determinado momento do Evangelho ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi cada um de vocês. Porque há 4,5 bilhões de anos, eu vou perguntar aqui, se alguém souber me responda, aonde nós estávamos? Perceberam? Então quando ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, ele nos amava muito antes da gente pensar sequer em ter consciência da nossa existência. Eu vejo meu sobrinho de 7 anos que adora brincar com um dinossauro. Quando eu olho ele brincando com um dinossauro, eu penso, o Cristo acompanhou toda essa evolução do planeta, inclusive a fase de dinossauro, a chegada dos primeiros seres na fase hominal, os deportados de Capela, e eu sempre oro para que não sejamos um deportado de Capela, porque eu penso que vai dar uma depressão. Por que vai dar uma depressão? Porque já fomos deportados e estamos na iminência de novo?
Estamos ali no limite? Ou seja, ou alunos difíceis, né, no aprendizado. Então ele acompanhou a chegada dos espíritos que vieram do sistema de Capela, ou seja, um outro planeta no sistema de Capela, que passava pelo período que a Terra passa hoje, de saída de ser deixando de ser um planeta de provas e expiações, onde nós vemos ainda crimes bárbaros acontecendo, e entrando num período de regeneração, aonde o sofrimento já não vai ser mais tão grande. E aí ele veio, reencarnou há 2019 anos, com erro de calendário para um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não importa. Assume um corpo físico, passa por tudo que ele passou e o ponto máximo, que é o que está registrado nas nossas consciências de maneira mais forte, que foi a sua crucificação. E no momento em que ele tem uma lança enfiada no seu peito, ele, um pouco antes de desencarnar, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. E muitos de nós continuamos ainda sem saber. E aí, um pouco antes do seu desencarne, ele diz assim: eu estou aqui com vocês, mas eu não pude dizer tudo o que eu gostaria, porque a capacidade de absorção de vocês não seria a melhor. Mas eu não os abandonarei jamais. E enviarei o Consolador prometido, para que ele possa falar, repetir o que eu falei e dizer o que eu ainda não pude dizer. Qual é o Consolador prometido? A nossa amada doutrina espírita, que em 1857 chegava até nós por intermédio do maior médium que nós tivemos depois de Jesus, Kardec. A grande maioria aqui provavelmente acompanhou o filme, se não acompanhou, dia 30 de agosto, no Netflix, não é? E aí a gente observa todo o trabalho do codificador, toda uma responsabilidade, uma pesquisa para que essa obra chegasse às nossas mãos e dissesse para nós que Deus é um Pai de infinito amor, de infinita justiça e que tudo, absolutamente tudo que nos acontece tem uma finalidade educativa. Ontem a gente fazia um estudo numa casa fora da ilha, que era baseado no livro Plenitude de Joana de Ângeles. É um livro fininho, eu até estimulo, é um livro fininho, não é igual Paulo e Estevão, é um livro fininho. Mas que do capítulo 1 ao capítulo 8, Joana de Ângeles vai explicando o porquê do sofrimento e para que o sofrimento existe na nossa existência, na nossa vida. E aí eu brincava com o pessoal, se a gente quer estudar o livro Plenitude, começa do capítulo 9, que foi justamente o escolhido para que eu fizesse o estudo. Joana foi misericordiosa. Por quê? É quando ela começa a fornecer as dicas do processo de autocura, da nossa transformação. Porque do capítulo 1 ao capítulo 8, ela vai tentando convencer a gente de que o sofrimento é muito bom. E vocês sabem que ela tem razão? Agora, vocês concordam comigo que ninguém acorda numa segunda-feira e olha o planejamento da semana e olha todas as encrencas, todos os conflitos, todas as adversidades e faz aquela prece às 6 horas da manhã? Você acabou de acordar e você faz aquela prece dizendo assim: Pai, muito obrigada por esse sofrimento adorável que existe na minha vida. Vocês fazem essa prece? Pois é. Mas a Joana passa 8 capítulos do seu livro dizendo pra gente que esse é o verdadeiro entendimento. Aí eu li um pouco, eu dizia: Joana, é isso mesmo. E aí no 9º capítulo, ela diz que ou a gente entende isso definitivamente, ou a gente não vai conseguir promover a chamada autocura. Nas mais das vezes, no auge do nosso sofrimento, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Pai, por que comigo? É a primeira pergunta. A gente não faz a seguinte pergunta: Pai, por que não comigo? Ou a pergunta que é a maior de todas e melhor no auge do nosso conflito: Pai, para que esse sofrimento serve na minha vida? Qual é o aprendizado? E aí vou dividir uma coisa para vocês. É óbvio que eu não acordo 6 horas da manhã. Primeiro que acordar 6 horas da manhã, a gente já não acorda, né, com a maior das alegrias. Vamos concordar isso.
Aí alguém tá olhando para mim e tá dizendo assim, coitada, ela acorda 6 horas? É que ela não sabe, mas eu acordo às 5. Irmã, a aprovação é grande, né? 5 horas. É óbvio que a gente não acorda às 5, 6 horas da manhã fazendo uma oração como essa. Pai, graças a Deus eu sofro. Eu estou aprendendo tanto com o meu sofrimento. Mas a oração madura, sincera, é aquela que diz assim, Pai, tá difícil, tá desafiador, mas eu vou tentar entender o verdadeiro aprendizado que essa dor quer me trazer. E a gente só chega a esse discernimento, a essa capacidade de raciocínio, graças ao Consolador prometido por Jesus. Porque muitas vezes nós somos como os 2 viajantes que num determinado momento, logo após o desencarne de Jesus, eles resolvem abandonar Jerusalém. Eles saem de Jerusalém e vão em direção a um vilarejo, uma comunidade chamada Emaús. Na Bíblia a gente vai encontrar a denominação dizendo a caminho de Emaús, ou no caminho para Emaús. E esses 2 seguidores de Jesus, eles vão conversando com o Cristo, vão conversando sobre o Cristo da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma visualização com os nossos dias atuais. Sabe quando você tem um encontro muito bom? Quer seja em família, quer seja com amigos, uma festa muito gostosa que vocês participaram, mas aí tem uma hora que a festa termina. A festa termina, as luzes se apagam, os amigos vão embora, os familiares vão embora, você vai embora para sua casa, e aí naquele momento em que você está sozinho em casa, apesar do cansaço, mas você está tão feliz com aquele encontro, que você coloca a chave, abre a porta da sua casa e quando você abre, você sente um vazio. Caramba, acabou tudo aquilo. Ai, estava tão bom aquele encontro. E aí a gente às vezes sente até um zumbido no ouvido, porque a música estava um pouquinho alta, apesar de animada, as pessoas falavam muito alegremente, e você diz assim para você, eu queria uma outra festa como essa. Eu queria um outro momento de confraternização como esse. Mas acabou. Teve início e teve um fim. Esses 2 viajantes estavam mais ou menos vivendo isso. Só que olha a festa que tinha terminado naquele momento. A festa com Cristo. A festa no plano material com Jesus. Jesus acabava de desencarnar. Ele acabava de passar pelo processo da crucificação. E aqueles 2 seguidores conversavam da seguinte forma: caramba, o mestre estava com a gente ontem e agora não está mais. Sabe quando a gente vai ao velório do corpo de um ser que a gente ama? Não é o velório do ser, tá, gente? O ser permanece vivo. É o corpo físico. Aí, quando a gente volta para casa, a gente volta assim, gente, ele estava aqui ontem comigo. A ficha não cai. Percebem? Demora a cair a ficha. A gente chora, a gente sente, até que o tempo vai fazendo com que a gente se acostume com a ausência física do outro. Era isso que eles viviam. E aí eles conversavam da seguinte forma: gente, Jesus curou tantas pessoas. Os leprosos, os paralíticos, os catalépticos, aqueles com crises severas de obsessão. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho. Jesus era doce e amável com todos, não renegou prostitutas, não renegou bandidos, conhecia cada um. E ele, com todo esse poder, não usou esse poder para salvar a si mesmo, porque a ideia de salvação desses 2 companheiros era uma salvação física, uma salvação humana. Mas, na verdade, Jesus não precisava de salvação. Jesus é a nossa salvação. E aí eles conversavam e eles muito desanimados, porque eu me coloquei no lugar deles, resguardadas as devidas proporções e pequenez evolutiva. Eu fiquei imaginando a gente, seguidor de Jesus, Jesus todo dia aqui nos recebe. Já imaginou? Jesus, o administrador do grupo de WhatsApp. Queria ver alguém silenciar esse grupo de WhatsApp. Mas ninguém silenciava. Um bom dia de Jesus, hein, gente? Um boa tarde de Jesus.
E aí, num determinado momento, o administrador do grupo, aquela pessoa que estava aqui sempre com a gente, desencarnou e de forma violenta. Apesar de todos os milagres que ele fez. Aí eles se perguntavam, e agora? O que vai ser de nós? Sem o nosso grande líder e orientador. Aí, de repente, eles ouvem passos próximos. E aí, é um homem que se acerca. E aí esse homem pergunta, por que vocês estão andando tão tristes? Tão desanimados? Eu ouvi um pouquinho da conversa de vocês. Quem é esse ser que vocês falam que morreu e que abandonou vocês? Aí, eles enchem o pulmão e dizem, ora, você não conhecia Jesus, o nosso mestre? Que promoveu grandes milagres e acabou sendo crucificado e morto? E que dizem, segundo o que chegou aos nossos ouvidos, que Maria Madalena esteve no túmulo e só encontrou a sua túnica, as suas vestes, mas não achou o corpo. Parece que ele ressuscitou. Mas será que isso é verdade? Porque para nós ele não apareceu. E nós perdemos o nosso líder. E você não conhecia Jesus? Gente, na época não tinha Facebook, né? Que você ouviu falar o nome e vai lá procurar. Então, para eles era meio lógico que alguém se aproximasse e não tivesse ouvido falar em Jesus. E aí o homem diz, mas se ele era o grande líder de vocês, por que vocês andam tristes? Acaso porque ele fisicamente não está com vocês? Todos os ensinos, todos os exemplos desapareceram? Ele não vive ainda um pouco em cada um de vocês? Aí, nesse momento, os dois companheiros fazem algo que falta muito para a gente. Eles resolvem olhar na face do homem que falava com eles. E quando eles olham, qual não é a surpresa deles? É o próprio Jesus. Eu fico imaginando se isso é com a gente. Eu desencarno tamanha emoção. Não sei se aconteceria o mesmo com vocês. E aí, quando eles olham, é um mestre, como que dizendo, eu permaneço com todos os meus irmãos. Eu não fiquei na cruz. Eu não estou na tumba. Eu permaneço vivo. E aí a alegria deles, quando eles percebem o Jesus ressuscitado, que tanto se fala, que é o Jesus espírito imortal como cada um de nós. E olha o que Jesus pergunta, por que vocês andam tristes, pessimistas, se eu permaneço com cada um? Aí eu vou fazer a pergunta aqui pra gente. Por que a gente anda, nas mais das vezes, tristes, temerosos, pessimistas, diante das adversidades das nossas vidas, se nós sabemos hoje, com a lucidez que a doutrina espírita nos dá, que tudo faz parte da pedagogia divina para que nós possamos evoluir em espírito e que Jesus segue no leme. É natural que nós tenhamos um friozinho na barriga. Caramba, não deve ter medo de nada, né? Nem de espírito no final do expediente da casa espírita. Eu sei que ninguém aqui tem. Ninguém tem. Todo mundo sempre se habilita a apagar a última luz lá do final, lá do fundo. É natural que tenhamos frio na barriga. É natural que num primeiro momento a gente ache a dor e o sofrimento assustadores. Mas o conhecimento de que Jesus segue do nosso lado e que Deus é um Deus de infinita justiça e que nós somos imortais. Como Maria, certa vez o Chico pede uma mensagem. Chico Xavier pediu mensagem. Tão próximo da gente, né? A gente não queria uma mensagem? Ele pediu. Emmanuel, se você estiver com Maria, Mãe Santíssima, diz para ela dos meus conflitos e se ela pode me enviar uma mensagem. Aí o Emmanuel ouviu, tá bom. Chico achou que ele não tinha levado a sério. Chico já estava acostumado com o Emmanuel, né? O tempo passou. Um belo dia, Emmanuel volta. Chico, Maria mandou dizer para você o seguinte, isso também passa.
Quando o Chico faz essa pergunta, na verdade, é como se a gente tivesse assinado uma procuração para ele. Ele ajudou a gente. Ele pediu a mensagem que todos nós gostaríamos de pedir à Mãe Santíssima. No momento da nossa dor, Mãe, nos ajude. O que pode ser feito diante da minha situação? E aí o que Maria diz? Isso também passa. Mas passa de que forma? A dor e o sofrimento, os conflitos da nossa vida, eles podem passar sem que nós tenhamos aprendido nada com eles. Daí um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer e o mal sofrer. Ou pode ser que passe pela nossa vida e o aprendizado seja imenso. Então a finalidade foi atingida. Aí olhem só o que Jesus vai dizer para a gente. No capítulo 6, que é dedicado ao Cristo Consolador, a gente vai ter a primeira passagem do Novo Testamento, onde Jesus vai dizer assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Não continua lendo, não. Vou fazer uma pergunta. Tem alguém que não esteja aflito e sobrecarregado? Mas espera aí, antes de responder. Se existir entre nós alguém que não vive aflição e não se sente sobrecarregado, eu vou fazer só um pedido. Posso? Não se identifica, não. Porque eu ainda sinto uma inveja danada. E pode ser que a gente seja meio seca figueira, não, que a figueira foi seca por uma finalidade educativa. Mas pode ser que eu olhe assim para a pessoa e diga, caramba, não tem dor, não tem sofrimento. Ainda residem alguns sentimentos conturbados no nosso interior, né? Então, eu acho que isso cabe para todos nós. Jesus fala para a gente, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todo mundo sabe o que é o jugo? Muitas vezes a dor e o sofrimento é tão forte, a gente não consegue entender o porquê e nos desesperamos. O mais difícil diante dos conflitos é manter a lucidez. É mantermos a lucidez de que nós somos espíritos imortais em processo evolutivo que estamos em aprendizado. A Joana vai dizer o seguinte no livro Plenitude, do capítulo 1 ao capítulo 8. Todos nós vamos passar por aflições e sofrimentos. Ela dá um estímulo, né? Todos, sem exceção. Porque o que nós chamamos de dor e sofrimento é depuração da alma. E nem toda dor e sofrimento, eu até ousaria dizer, dor e sofrimento não são resultantes de erros que nós cometemos no passado. São consequências do nosso caminhar evolutivo. Se nós temos conhecimento, ainda que tenhamos conhecimento, vamos passar por situações que vão treinar a prática do conhecimento. Se nós não temos conhecimento, nós vamos cometer erros. E os erros provocarão consequências que nós vamos chamar como dor e sofrimento para que aprendamos a não cometer erros. Ficou claro? Ou seja, ela dá esse estímulo para a gente. Faz parte do nosso processo evolutivo. Quando a gente não visualiza isso, o jugo, aquela peça que fica aqui em cima da gente, ele é pesado. Por isso que Jesus diz, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma pegadinha. Porque o que Jesus vai fazer? Ele não vai tirar o jugo. Ele vai fazer a gente entender o porquê daquele jugo. E aí, quando a gente entende, fica leve, fica suave. Num determinado momento, depois vocês me contem se vocês não vão viver essa situação. Vocês vão desenvolver um afeto pelo conflito de vocês. Vocês vão dizer assim, não fosse o conflito, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu não aprendesse tanto. Mas isso, a nossa maturidade espiritual vai dizer pra gente. E aí ele segue mais. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Ele esteve aqui há 2019 anos, não conseguiu passar tudo. Num determinado momento ele diz, não se preocupem, eu não os abandonarei.
Virá o dia, chegará o dia em que o Consolador prometido, que eu prometo agora para vocês, chegará e esclarecerá todas as coisas. E esse dia chegou. E nós estamos aqui graças a Ele. O que acontece é que num determinado momento a gente se questiona por quê? Por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que do conflito? E a gente esquece que existe um plano superior. Vou fazer um paralelo com o espírito que deu um salto na evolução. O Emmanuel mesmo diz, no prefácio do livro Paulo Estevão, que entre Paulo e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em mais ou menos décadas. Algumas décadas. Ou seja, naquela encarnação que ele teve. Quando eu li isso no prefácio do livro Paulo Estevão, eu pensei, acabou a desculpa. Por que eu pensei acabou a desculpa? Porque a gente pode aproveitar muito bem a encarnação que a gente está vivendo, sem achar que, mas eu numa vida só não consigo evoluir muito. A gente consegue evoluir na medida da nossa vontade. O que acontece? Vocês sabem que com a doutrina espírita, com o Consolador prometido, eu descobri que eu não pedi para nascer. E vocês vão entender que vocês também não pediram para nascer. A gente simplesmente implorou para renascer. Porque nós sabíamos que aqui, planeta Terra, plano dos encarnados, é a grande escola depuradora das nossas almas. Mas aí quando a gente reencarna com esquecimento. Com o esquecimento do verdadeiro mapa de projetos que nós fizemos no plano espiritual. E que nós nos empolgamos. Aí eu volto para o combo. Os amigos espirituais diziam assim para a gente antes da gente reencarnar. Escolhe aqui, você tem essas possibilidades, mas eu vou te dar uma dica, dá para parcelar. Sem juros. E eles ainda perguntavam, é crédito ou débito? E aí a gente descobriu que era para parcelar débitos e créditos. E aí, quando a gente viu aquela possibilidade, disseram assim pra gente, olha, e você vai reencarnar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu tô me vendo ouvindo isso no plano espiritual. Quando disseram isso pra mim, eu pensei, caramba, eu sou elite da humanidade da Terra. Vocês não se sentiam assim? Olha só, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vai reencarnar na pátria do Evangelho. Primeiro item que eu marquei um X assim de caramba, eu tô com pontinhos positivos. Segundo, vai reencarnar exatamente no momento de transição planetária. Falei, gente, eu tô muito importante. Nós, tá? E o terceiro item. Primeiro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Momento de transição. Terceiro, vai ser espírita. Eu falei, agora ganhei o mundo. Aí a gente reencarna e descobre que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está abrigando, via de regra, os espíritos... poxa, Irineu, também não é assim. Caramba! Eu estou tentando sair da depressão. Os espíritos... Vamos melhorar? Vamos deixar bonitinho? Não está ajudando, André. Os espíritos mais necessitados. Obrigada, Lorival. Né? É isso, tem que ter, né? Tem que ter um poder de convencimento. Então, aí eu descobri isso. Falei, gente, momento de transição. Ou é agora, ou nos vemos no outro planeta. É assim. Gente, modelo Emmanuel de ser. Ou é isso, ou nada disso. E aí, qual que a gente escolhe? Penso eu, gente, que um planeta altamente desenvolvido tecnologicamente vai melhorar bastante. Não vão acontecer mais os crimes bárbaros que a gente vê. Nosso nível de consciência vai aumentar, grandes conhecimentos. Penso que seria negócio a gente ficar. Imaginemos um planeta onde não exista mais telefone celular. Ainda vai ser descoberto? Imaginemos um planeta onde não exista o WhatsApp. Tem gente que está preferindo. Né? Sem eletricidade. Sem eletricidade. Não dá. Então a gente descobre que Brasil, coração do mundo, estamos aqui porque necessitamos. Segundo,
Estamos aqui no momento de transição, ou é agora, ou talvez seja tarde. Então a responsabilidade é muito maior. E terceiro, somos espíritas. Sabe o que isso significa dizer? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós não temos hoje o direito de deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Nós temos que correr contra o tempo. Mas não é correr contra o tempo por uma questão de vaidade, é por uma questão de maturidade espiritual. É como se fosse aquele pai que fornece todas as condições de estudo e crescimento na vida e a gente renega essa possibilidade. É isso que Deus está fazendo com a gente nesse momento. É isso que Jesus faz conosco nesse momento. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe das lutas que cada um de nós vive no seu interior, mas Ele acredita verdadeiramente na possibilidade que cada um tem de chegar mais além. E aí o que a gente está fazendo? A gente se preocupa muito com o momento do nosso desencarne. Como é que vai ser? Eu gostaria de desencarnar dormindo serenamente. Com quantos anos a gente vai desencarnar? Se vai ser daqui a pouco, se vai ser daqui a muitos anos. E aí eu queria dar uma notícia para vocês. Uma hora vai. Uma hora a gente tenta e acerta. Ou seja, em algum momento, desde aquele instante que a gente saiu do útero materno, o cronômetro começou a contagem regressiva. É que nós vivemos numa ilusão tão grande que a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Tanto é que quando a gente escapa de uma situação de risco, a gente diz assim, graças a Deus que não me aconteceu nada. Mas e se tivesse acontecido? Nós somos espíritos imortais. E se nós fôssemos chamados hoje, o que nós levaríamos a nível de consciência? Então, quando a gente chega aqui, nós começamos a questionar, por que comigo? Mas eu estou muito sofrido, porque a gente não lembra. E graças a Deus a gente não lembra o plano que a gente fez. Vamos fazer o paralelo então com o apóstolo Paulo. Saulo vinha pela estrada de Damasco e aí num determinado momento ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Você está andando na Praia da Bica. Aí você está renegando Jesus de todas as formas, mentalmente falando. Aí de repente ouve Jesus chamando a gente. Por que me persegues? Aí a gente cai. Igual o apóstolo. Aí Saulo, ainda Saulo, cai, perde completamente a visão humana, e isso tem uma simbologia, se a gente for observar. Até então, Saulo enxergava as coisas do homem. Naquele momento, ele fica cego para as coisas humanas e vai recuperar a visão, mas a visão da alma, a visão espiritual. Aí ele cai cego e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes nós perguntamos isso diante do nosso conflito? É a visão que o Consolador prometido dá para a gente. Ao invés de perguntarmos, por que comigo? Perguntemos, Pai, o que queres que eu faça? O que queres que eu aprenda? Aí Jesus responde muita coisa para ele. É a gente com a nossa programação. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente na semana que vem. Aí, num determinado momento, Jesus diz para ele, Saulo, levanta, vai e entra na cidade. Vamos imaginar que a gente agora é Paulo convertido. Está caído no chão, cego, ouvindo uma voz que só a gente ouve. Aqueles que estavam ao redor de Paulo não conseguem explicar o que estava acontecendo, acham que ele enlouqueceu. E aí Jesus diz pra gente, levanta, vai e entra na cidade. Primeira coisa que eu ia dizer, não sei se vocês diriam a mesma coisa. Vejam se vocês me acompanham. Senhor, eu estou cega. Eu vou precisar de ajuda. Paulo não fala isso. Segundo, Jesus diz, vai e entra na cidade. Eu ia perguntar, e vou fazer o que na cidade? Somos nós. Mas naquele momento, Jesus é o Consolador para a vida de Paulo. E ele confia. É uma relação de confiança. Ele entra na cidade e lá na cidade Jesus testa um outro ser, que é Ananias. Por quê? Paulo estava indo para encontrá-lo, para perseguir e matar.
Aí Jesus chega para Ananias e fala: Ananias, daqui a pouquinho, sabe Saulo, aquele que está te procurando? Ele vai bater na sua porta. E aí você vai abrigá-lo. E você vai auxiliá-lo, porque agora inicia a nova caminhada dele. Eu, Ananias, Senhor, vai dar não. Senhor, não tem nem arma aqui em casa, porque ele vai chegar. E se ele quiser me matar? Olha a autodefesa. E Ananias mais ou menos faz um pouquinho disso. Senhor, Saulo, o perseguidor, Jesus entendeu toda a pergunta dele, né? E aí esse encontro acontece. Os dois foram testados. Bom, naquele momento Jesus diz apenas isso para Paulo. Vai e entra na cidade e ali você encontrará o caminho. Ponto. Quando a gente reencarnou, os amigos espirituais disseram assim: esse é o projeto. Se der tudo certo, você evolui pra caramba nessa próxima encarnação. Agora vamos iniciar o processo de esquecimento. Vamos amortecer as ideias no seu pensamento, vamos reduzir perispírito para você se unir àquele embrião, entrar no útero materno e recomeçar, iniciar o processo da reencarnação. Aí a gente chega aqui, estamos igual Paulo, cego, entrando na cidade, e aquele choro que a gente dá quando sai do útero é o choro de agora começa. Agora imaginemos se Jesus tivesse dito para Paulo o seguinte: Paulo, você vai entrar na cidade, vai encontrar Ananias, vai recuperar a visão. A partir de agora você não conseguirá ser mais o mesmo. Você vai passar a pregar o meu evangelho, vivenciar o meu evangelho e algumas coisas vão acontecer com você. Primeiro, o Sinédrio não vai mais te aceitar. Era a vida do Paulo. Lembremos, ele era judeu, tinha educação grega e circulava pelos romanos. Paulo mandava muito. Ou seja, ele tinha status. Segundo, sua família não vai mais te aceitar. E literalmente a família fecha a porta para Paulo. Você vai conviver com a ausência da sua noiva. Ela não vai aparecer aqui para te enviar mensagem por enquanto, não. E você vai ter que conviver com o remorso de que você participou do assassinato do seu cunhado. Gente, tá difícil isso, não tá? Porque Paulo participa, enquanto Saulo, do apedrejamento de Estevão, que era irmão da noiva de Paulo. Difícil. E aí você, ao longo da sua trajetória, você vai andar por várias cidades. Só que, gente, andar por várias cidades, quase um trajeto Brasil inteiro, sem avião, sem ônibus, sem carro, sem van, sem Uber. Vocês que não dão 5 estrelas para o Uber, Paulo daria 5 estrelas para qualquer motorista de Uber. E outra, Paulo, você vai ter que escrever cartas para as comunidades, porque tem um detalhe, o WhatsApp ainda não chegou. Então não vai ter grupo de WhatsApp, não vai ter velocidade de comunicação. As pessoas não vão te entender. Você vai ser assaltado, você vai passar fome, você vai passar frio. E no final da sua vida, você vai desencarnar sendo decapitado. Não se fixem na decapitação não, tá? Porque agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E se agora a gente tivesse acesso a todo o projeto da nossa encarnação? Daria para a gente assumir esse compromisso agora? Eu falei para os amigos espirituais, pega a assinatura de todo mundo, reconhece e firma, porque o pessoal vai começar a andar meio para trás. Ou seja, a gente faz todo um projeto. Só que a diferença de Paulo é que Paulo percorre todo esse caminho sem vacilação. E nós perdemos muito tempo reclamando de tudo que nos acontece. É a grande tristeza da nossa existência. É que nós praticamente imploramos as oportunidades e quando chegamos aqui, nós passamos uma vida inteira lamentando as coisas que nos acontecem, ao invés de buscarmos o aprendizado e a solução para aquilo que a gente identifica como problema. E sabe como é que a gente resolve o problema? Entendendo o porquê dele e tirando o máximo de aprendizado. Por isso que o Emmanuel diz assim para a gente, o Emmanuel está ali com Joana de Ângeles, ele dá um estímulo para a gente. Quando você resolve uma situação na sua vida, prepare-se, uma nova surgirá. Quando eu resolvo uma, eu já olho assim, Emmanuel,
porque é a lei da nossa evolução. Então é preciso que nós busquemos visualizar tudo isso na nossa existência, as possibilidades que nós temos. Nós não estamos sozinhos. Quando a gente diz assim, eu quero ser um verdadeiro cristão, é preciso que a gente entenda o que é ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão é dar testemunho dos ensinos de Jesus a cada segundo da nossa vida. Tentando. Ah, mas eu não sou anjo. Não, assim, se consola. Ninguém aqui. Eu te entendo. Mas quando Jesus diz que nós precisamos seguir os seus passos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e se não passarmos por Ele, não chegaremos ao Pai, Ele está querendo dizer o seguinte: se nós não percorrermos os caminhos que Ele percorreu, nós não chegaremos ao Pai. E aí a gente acha que são os caminhos do anjo. Não, Jesus veio nos ensinar como sermos seres humanos completos. Como atingirmos o ponto máximo da escala hominal. Quando nós atingirmos o ponto máximo da escala hominal, aí nós entraremos na escala angelical. Aí é um novo trajeto. Já não necessariamente na matéria. Então, tudo que Ele fez, nós podemos fazer. Ele mesmo nos disse isso. E o que foi tudo que Ele fez? Não foram os milagres, não foram as multiplicações, mas foi todo o caminhar moralmente em comunhão com Deus. E isso é possível de nós fazermos. Basta que nós tenhamos vontade. É igual o tratamento para dependência. Vamos fazer um exercício? A gente vai sair hoje com o dever de casa. Primeiro, a gente precisa entender quais são as nossas limitações e dificuldades. Mas entender sem entrarmos em depressão, tá? Não é fazer listinha dos nossos defeitos, não, que isso daí não é um bom tratamento. Mas a gente sabe as nossas limitações. Primeira coisa, nos esvaziarmos das nossas limitações. E como é que a gente esvazia? Tentando desenvolver as qualidades. Então, primeiro, dever de casa bem simples, bem bobinho, mas que a gente vai lembrar ao longo da semana. Tarefa de casa. Quanto tempo a gente consegue ficar sem usar da maledicência? Vou traduzir assim bem para o popular. Quanto tempo a gente consegue ficar sem falar mal de ninguém? Sem pensar mal de ninguém? Não controlar o pensamento, né? E aí a gente vai perceber que é o seguinte, eu vou sair daqui, vai dar 20 minutos. 20 minutos. Talvez eu saia pensando na palestra, nos bons espíritos. Aí quando eu chegar em casa, eu vou encontrar uma coisa fora do lugar. Ou alguém vai dizer alguma coisa. Eu vou pensar mal da pessoa. Aí em seguida eu vou dizer assim, caramba, eu estava 20 minutos limpa. Não é assim? Fazia 20 minutos que eu não pensava mal de ninguém. Caí de novo. Olha a dependência moral. Aí o que a gente vai fazer? Recomeçar. O dia que a gente ficar uma semana sem falar mal de ninguém, tá quase anjo, hein, gente? Queria dar esse estímulo para vocês. É assim. Quanto tempo a gente consegue sem ficar irritado? Quanto tempo a gente consegue controlar o nosso pensamento negativo? É isso que Jesus quer de nós, o esforço, o trabalho. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez com o Mestre, através da doutrina espírita, que é o Consolador que Ele prometeu. E aí, para encerrar a nossa reunião, a gente termina com um poema que foi psicografado pelo Divaldo e que é de Rabindranath Tagore. Por sinal, deixa eu até fazer uma observação. O Divaldo vem aí essa semana. Domingo no seminário do Seja Barra, lá no Metropolitan, né, no Via Parque, vale muito a pena. O Divaldo e outros palestrantes. E ao longo da semana ele vai estar em vários lugares do Rio de Janeiro. Inclusive até eu vou trazer para colocar aqui a agenda dele ao longo da semana. Quem nunca ouviu uma palestra ao vivo do Divaldo Franco, vale muito a pena. Divaldo, se eu pudesse dar o meu testemunho de vida, assim, Divaldo foi um dos espíritos salvadores da minha vida, que abriram o caminho para o Consolador prometido. Por isso a minha gratidão imensa a ele. E aí diz assim, seguindo contigo. Em momento de dor, eu permiti, Senhor,
que as lágrimas amargas do desespero nublassem os olhos. E o meu pranto impediu-me de ver as estrelas que especialmente para mim criaste. Tão negra era a noite de minha dor que esqueci de ti, meu Senhor. Mas rompendo a tempestade e o temor, a frialdade e a solidão da noite, tu chegaste. Raiando a minha vida, inundando de luz a minha mísera existência. Tu vieste romper a minha noite, acordando o meu dia que tardava. Caíram-me dos olhos as vendas que as lágrimas haviam criado, e deslumbrado, abri os olhos turvos, contemplando a beleza da tua criação. Senti pela primeira vez o perfume das flores. Ouvi encantado o trinar sonoro dos pássaros. Contemplei extasiado a verdade das campinas, o azul do infinito, o ouro do sol e o brilho prateado da gota d'água pousada na folha frágil. E admirei enlevado as estrelas com que me presenteaste. Tu chegaste e agora abandonei a dor, esquecendo o pranto, porque tu transformaste meu sofrimento em amor. Agora, acompanhando os teus passos, trilha de luz, quem te segue não se perde jamais, e eu te seguirei. Tu és roteiro, estrada e caminho. Tu és o mapa, a bússola divina. Sigo o teu norte. Não estou mais só, e nem choro mais. Tudo na grandeza do universo fala-me de ti. E em ti sou homem novo, em nova vida e em novo rumo. E é graças a Jesus, que recebeu de Deus a incumbência de cuidar de todos nós, que nós estamos aqui, mais uma vez reencarnados, nessa pátria do Evangelho, juntos dentro da doutrina espírita, tendo mais uma oportunidade de aprendizado, de remissão, de encontrarmos a verdadeira humildade. Então, graças a Jesus, e por isso intimamente nesse momento nós dizemos: Senhor, nós te seguimos. E que nós possamos fazer da nossa vida um canto eterno de gratidão ao Cristo nosso Mestre e a Deus nosso Pai. Graças a Deus.